segredo por trás da minha produtividade. Eu sei, você já sabe que o conteúdo de hoje vai ser incrível, então já adianta o processo, já se inscreva no canal e deixe seu like. Não deixa pra depois e bora começar. Produtividade é a relação entre o que você produz e um determinado espaço de tempo. E no nosso mundo, onde o tempo é muito mais valioso que o dinheiro, é a própria vida, é essencial que a gente saiba como utilizar cada segundo para aproveitar ao máximo. Principalmente quando a lista de coisas do nosso dia a dia parece só aumentar e parece fazer a gente encolher em relação ao tempo. Mas tu acha que eu vou te ajudar? Porque se hoje tem empresas, 15 livros escritos e mais alguns no forno e projetos para levar a educação financeira ao redor do Brasil, é porque hoje, mesmo com 14 anos e sendo estudante, eu aprendi a usar bem o meu tempo. E agora você vai aprender também. Então bora lá! Primeiro pilar, planejamento e organização. Quando a gente está muito imerso na correria do dia a dia, é fácil a gente se sentir sufocado com a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. E é exatamente nesses momentos onde a gente tem que dar um passinho para trás e começar a ver o quadro de maneira completa. Então faça o seguinte, quando você sente que tá com muitas coisas pra fazer, comece a listar essas coisas. Anote todas elas no papel. Comece a colocar as atividades que você tem que fazer. Isso vai te ajudar a ter uma visão melhor do que precisa ser feito e manter a calma. E aí que você começa a fazer um planejamento. Lembro que um dia desses estava vendo uma história muito bonitinha de uma criança de uns 4 anos que tava falando pra mãe o quanto queria ser uma astronauta. E aí a mãe começou a falar: ah, mas pra isso tu tem que se alimentar bem, tem que tirar boas notas, tem que estudar muita ciência e tem que fazer um montão de trabalho duro. E aí a criança olhou pra mãe e falou: mas mãe, isso são só 4 coisas. E aí a gente vê que quando a gente começa a colocar as coisas em perspectiva e não olhar como um montão de coisa pra fazer de uma só vez, mas como pequenos passos pra alcançar o objetivo, tudo parece ficar mais fácil. E essa é a minha dica pra você. Quando as coisas parecerem muito difíceis, pegue uma caneta e comece a anotar tudo que você tem que fazer e tudo que precisa ser feito. E assim você começa a colocar em ordem a sua mente e as atividades que precisam ser realizadas. Parece uma dica tão simples, mas que ajuda tanto e que pode ser aplicada em diversos momentos. Quando eu tô ansiosa durante a aula, já gosto de escrever o que eu vou fazer depois da escola. Quando chego em casa, eu gosto de espalhar post-its, anotar as coisas que eu tenho que fazer na semana ou no mês. E conforme eu vou realizando elas, é só tirar o papelzinho da parede e vem aquela sensação de orgulho e de felicidade por ter terminado a tarefa. Sabe por que essa é uma dica tão eficaz? Porque quando a gente faz isso, a gente define o que precisa ser feito e esses passos a serem realizados, é como se a gente deixasse essa caminhada mais palpável. Essa caminhada em direção ao objetivo que a gente quer alcançar. Deixasse esse solo mais fácil de ver. Porque daí o nosso cérebro tem com clareza os passos que ele precisa realizar até chegar onde ele quer chegar. E é por isso que quando a sua vida parece estar uma bagunça, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar a sua mente e planejar os seus próximos passos. E é assim que você faz uma boa caminhada. Segundo pilar, priorize. Infelizmente, não dá pra se multiplicar. Confia em mim, não é uma boa ideia. Ah, foi mal. A gente precisa entender que não dá pra fazer tudo. E que vai ter algumas coisas que você não vai conseguir fazer. Que você vai ter que pedir pra outra pessoa fazer, talvez deixar pra depois, pra num outro momento, ou simplesmente deixar de lado. E tá tudo bem. Toda vez que você tiver uma lista de atividades muito grande, faça 2 perguntas pra cada uma dessas tarefas. Isso é importante? Isso é urgente? E a partir disso você vai analisar para qual dessas você vai dar prioridade. A ordem que você vai resolver cada uma delas vai ser: primeiro as coisas que são importantes e urgentes, as coisas que não são tão importantes, mas são urgentes, e as coisas que são importantes, mas não são tão urgentes. Eu gosto de resolver primeiro as coisas que são urgentes, porque daí acontece 2 coisinhas. Pra começar, a gente respeita os prazos. A gente não deixa pra resolver em cima da hora e fica tudo bagunçado no final. Não, a gente começa a fazer logo aquilo que precisa ser logo entregue. E outra coisa, conforme a gente vai concluindo essas tarefas, a gente sente aquele ânimo, aquela sensação de vitória. E essa sensação é muito importante pra manter essa motivação e concluir o resto da lista. As coisas que são importantes, elas são importantes. Então, naturalmente, a gente quer fazer elas bem. E muitas vezes as coisas que não têm tanta importância ou tanta relevância, que não vão trazer tanto resultado, mas que são urgentes, não recebem tanta atenção. E é exatamente por isso que a gente tem que criar essa ordem de prioridade e criar essa lista para nos ajudar a guiar, para que dessa forma, cada coisa que a gente fizer, a gente possa dar o nosso 100% e utilizar o nosso melhor em tudo. Terceiro pilar, controle seu tempo.
Sabe aquela tarde que tá tudo livre, você não tem nada pra fazer? Só falta fazer o dever de casa, fazer um trabalho da escola e bum, você tem a tarde pronta, limpinha para você preencher com o que você quiser. E aí você vai lá, senta a bunda na cadeira e começa a estudar. O problema é que você começa a se distrair. Ai, de vez em quando vai no celular, fica no TikTok. Ah, só um episódio de uma série enquanto faço o dever de casa aqui, nem vai demorar. Dá uma pausa pra ir no banheiro, uma caminhadinha pela casa, um lanchinho da tarde. E quando vê, já é de noite. A tarde se passou e você ainda tem algumas páginas de dever pra acabar. Parece que o tempo voou, sumiu, escapuliu. Mas sabe por que isso acontece? Por causa de um negócio chamado de Lei de Parkinson. A Lei de Parkinson diz que o trabalho se estende para preencher o tempo determinado para sua conclusão. Mas o que isso significa? Isso acontece porque o nosso cérebro, essa coisinha maravilhosa, que adora pregar peças na gente, gosta de usar todo o tempo que ele tem. Ele é espaçoso. Então, se você tem 30 minutos para fazer o dever de casa, é isso que você vai demorar. 30 minutos e ponto. Só que agora, se você tiver 2 horas, é outra história, você tá livre. Então, pausa, interrupção, enrolação, e quando você vê, as 2 horas já passaram. Quanto mais tempo a gente tiver para realizar uma atividade, mais a gente vai demorar, mais a gente vai enrolar e mais lento a gente vai estar nesse processo. Por isso que às vezes, quando a gente tem algo para entregar de maneira urgente, parece que as coisas fluem melhor, de maneira mais rápida. E é por isso que a gente tem que ter controle do nosso tempo. Não deixar a gente se levar por essa lei de Parkinson, de ficar só enrolando, desperdiçando nosso valioso tempinho. Temos que ter disciplina e colocar as coisas em ordem. Por isso, a minha dica para você aqui é utilizar essa lei para o bem. Comece a colocar um tempo menor de limite. Coloque esse limite. Não deixe só, eu vou fazer durante a tarde o dever de casa. Defina um horário. Eu vou fazer durante 1 hora, das 1 da tarde até as 2 da tarde. Eu irei terminar todas essas tarefas, porque depois eu ainda terei que fazer isso e isso aqui. Dessa maneira, você vai se tornar mais produtivo. Porque além de colocar um limite para o seu cérebro, você também começa a criar um cronograma. Um cronograma que vai te guiar ao decorrer do dia e que vai te ajudar a fazer tudo o que precisa ser feito. 4º pilar, equilíbrio. Utilizando o dizer do meu pai, a vida não é uma corrida de 100 metros. Ela não acaba depois de uma prova. Ela não acaba depois de uma competição. Ela continua. A vida é uma caminhada com várias paradas que a gente tem que ter paciência e dar um passo por passo. Então não tente acelerar tudo, porque isso só vai te esgotar e vai fazer mais mal do que bem. Muitas pessoas do nada têm picos de motivação. Querem mudar tudo no mundo e em sua vida. E assim começam a correr, sem nenhum preparo. E dessa maneira, elas vão perdendo fôlego e vão desacelerando novamente, voltando para estaca zero. Ou até muitas vezes, até a pior do que estavam antes. Tudo porque não tiveram o equilíbrio e não buscaram o preparo e o planejamento antes de tudo. Mas se acalma, a vida não é uma corrida de 100 metros. Não é chegar numa linha de chegada e chegou, parou. Não, tudo continua. Você pode continuar dando pequenos progressos todos os dias. Na realidade, progredir todos os dias é muito melhor do que tentar dar um salto do nada e depois parar. Você tem que manter a constância. E para isso você precisa de equilíbrio. Então não lote a sua agenda só de tarefa, aula, atividade para você fazer. É claro, é importante você ler livros e buscar evoluir. É claro que é. Mas você também precisa ter um momento para relaxar, para estar com seus amigos, para cuidar da sua saúde e para estar com quem você ama. E é esses momentos de descanso que você pode recuperar o fôlego para continuar a sua caminhada. Lembre-se, o equilíbrio é essencial, tanto para a produtividade quanto para a vida. 5º e último pilar, mas não menos importante, aprendizado contínuo. Imagina, se ao invés de ter apenas uma lista de contatos no WhatsApp, você ainda tivesse que usar uma lista telefônica, com um montão de números de telefone para você procurar e para finalmente ligar para algum amigo. Tudo porque você decidiu ficar nas antigas. Afinal, se no passado dava certo, porque não vai dar certo agora? Essa ideia que eu falei parece meio absurda. E sabe por quê? Porque o nosso mundo muda tanto, ele evolui de tal maneira que as coisas que davam certo no passado parecem muitas vezes até obsoletas nos nossos dias de hoje. E é por isso que não parece nenhuma ideia que poderia ser aplicada. O problema é que muitas vezes a gente esquece disso e começa a repetir apenas os mesmos processos de novo e de novo, sem parar um momento para pensar de por que a gente está fazendo isso e, mais importante, como a gente pode melhorar. Sabe por que o meu primeiro livro demorou mais para ser feito do que o meu último? E porque o próximo com certeza vai ser mais rápido de ser escrito também? Porque eu aprendi com o processo. Não simplesmente
simplesmente repetir a mesma fórmula de produzir o conteúdo. Não, eu parei pra pensar, nossa, o que poderia ser feito diferente? E se eu realizasse de tal maneira? Nossa, tive dificuldade nessa parte da escrita. E se eu pedisse ajuda ou tentasse de uma outra forma? E isso me ajudou a fazer com que o processo fosse mais fluido, com que eu conseguisse escrever com mais facilidade e deixasse tudo mais fácil. Lembra, não é porque algo deu certo do passado que vai continuar dando certo do presente, ou que deveria dar certo. O nosso mundo, ele muda e cada vez mais a gente vai evoluindo. Esse é o legal de ser humano. Lembra, não é um ponto final que tem na nossa história, é um ponto de interrogação e a resposta é a gente que tem que buscar. Eu tô lendo um livro chamado Gerenciando Pessoas, que traz vários artigos de Harvard sobre essa questão de liderança. Inclusive, aqui é uma indicação de leitura pra você. Mesmo se você não estiver num cargo de líder, você já pode começar a ler e se preparar pra isso. Além disso, várias coisas que você aprende aqui, você pode aplicar na sua vida e começar a se autoliderar. E falando de se autoliderar, tem um artigo aqui que eu acho muito interessante, que se chama Ensinando Pessoas Inteligentes a Aprender, e que tem várias coisas que a gente já consegue aplicar na nossa vida. Ele fala sobre a diferença entre aprendizado de circuito simples e aprendizado de circuito duplo. Bora aprender? O aprendizado de circuito simples é o clássico de resolução de problemas. 2 mais 2, 5. Isso está errado? Ponto. E aí, conserta. Só que o aprendizado de circuito duplo é o questionamento por trás disso. Peraí, por que o meu resultado tinha dado 5? Qual é a fórmula que eu usei? Qual é essa nova fórmula correta? E por que ela é correta? Será que eu errei outras contas por causa disso também? E aí você começa a questionar e começa a aplicar esse questionamento em outras áreas. Não é simplesmente uma fórmula que dá certo, é você entender o processo e a lógica por trás disso e aplicar isso nas outras áreas da sua vida. Muitas vezes na escola a gente aprende a valorizar apenas esse circuito simples de certo e errado, mas a gente esquece de pensar o por trás disso e de questionar a nossa maneira de pensar, para que dessa forma a gente possa estar sempre aberto para novas visões e novas maneiras de melhorar e evoluir. E é por isso que essa é uma habilidade importantíssima pra gente ter na gente e pra ajudar outras pessoas a desenvolver também. E aí, gostou do vídeo? Eu já avisei, né? E se você não ouviu o aviso no início, já faça as pazes se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e deixando seu like. E não perca nenhum conteúdo. Até a próxima!